Olá, mais um Questão de Direito, o seu curso, um curso preparatório para que você possa ter sucesso nos seus negócios, nos negócios imobiliários. O tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar de direito tributário, que tem tudo a ver com direito imobiliário. Nós sabemos que tudo no Brasil é uma relação de tributo, então vamos tratar juntos dos tributos nos negócios imobiliários, tá bom? Vamos juntos? Quando eu falo de direito tributário, eu preciso saber o conceito. O que é direito tributário? O direito, ele é uno, mas ele é dividido por vários ramos. Dentro desses ramos, nós temos, sim, o direito tributário. Direito tributário, ele trata, cuida, estuda a relação do fisco com o contribuinte. Então, essa relação, ela é estudada, relação de pagamento. Quando eu falo de direito tributário, o que é importante saber e levar para a vida? Nós temos os tributos, não é isso? E quando eu falo de tributos, fique atento, nós temos 5. Imposto, taxa, contribuições de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Para as transações imobiliárias, o que interessa para nós? Nós temos, sim, um procedimento muito oneroso, porque o direito brasileiro, nós temos o direito registral, nós temos os cartórios de imóveis. Quem cuida dos imóveis no Brasil, não do imóvel em si, da documentação, do registro, é o cartório de imóveis. Cartório de imóvel, delegação do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça de cada estado delega a um cartório, representado pelo oficial do cartório. E esse cartório de imóveis é por competência, não dá para fugir dele. Quando eu compro ou vendo um imóvel, não dá para registrar em qualquer lugar. Eu tenho que registrar naquele cartório de imóveis específico, porque aquele cartório é o cartório competente. Não dá para fugir, tem que ser lá, não tem jeito. Olha que interessante, toda vez que eu falo de cartório, para que eu consiga fazer o registro no cartório de imóveis e gerar a matrícula atualizada no meu nome como comprador, para que eu tenha um imóvel regular, para que eu tenha o domínio, a propriedade e não somente a posse, eu preciso fazer um procedimento. Esse procedimento, ele é feito através de recolhimento de tributo e também a escritura pública. Ou seja, eu não posso fazer um contrato de gaveta e lá no cartório registrar. Não dá, não posso fazer isso. Para que eu consiga registrar, eu preciso respeitar a regra prevista no Código Civil, onde todas as transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos devem ser feitas por escritura pública. Professor, e quem faz escritura pública? Quem faz escritura pública não é, olha que interessante, não é o cartório de imóveis, mas sim o cartório tabelião de notas. É o tabelião de notas que lavra a escritura pública para que eu consiga cumprir o requisito de fazer o registro no cartório de imóveis. E é o cartório tabelião de notas, que vai também exigir, né, que os negociantes paguem tributos, ou melhor, o tributo de transmissão. Ele que vai fiscalizar isso. Só lavra a escritura pública se o tributo foi pago. Se o tributo de transmissão foi pago, ele consegue lavrar, mencionar, né, o comprovante desse pagamento, a guia de recolhimento, dentro da escritura pública para que consiga lavrar a escritura pública. Então veja, uma transação imobiliária, além do valor de transação imobiliária, nós temos aí, em média, um custo. Por isso, ter um imóvel regular é oneroso. Porque nós temos aí pelo menos 8%. É isso mesmo, 8%. Quando você compra um imóvel, quando um cliente pergunta para você quanto eu preciso ter para fazer a documentação desse imóvel, oriente a ele guardar pelo menos 8%. Dependendo de alguns estados, né, o Brasil é muito grande, pode ser um pouquinho menos, sobra um troquinho aí. Mas dependendo do lugar, não. 8% seria o limite, tá? Seria o limite para que você possa ter o dinheiro para fazer a regularização do imóvel. Lembrando sempre que essa regularização que o professor está falando é aquela mais simples possível, né? Presume-se que já está no nome do vendedor e o vendedor vai transmitir ao comprador. Porque se tiver falhas, né, de documentação, aí você vai gastar mais, né? Porque aí nós temos o princípio da continuidade no direito registral, previsto aí na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos no Brasil, nas normas da Corregedoria, nós temos aí esse princípio. Eu não consigo fazer uma transmissão de forma direta. Eu não consigo comprar o imóvel do Felipe e não passar para mim, depois vender para o Sérgio. Na verdade, quando eu vou vender para o Sérgio, eu preciso sim fazer a transmissão do Felipe para mim fazer para o Sérgio. Não dá para fazer direto do Felipe para o Sérgio. Não dá para pular etapas. Isso tem nome, princípio da continuidade, tá? Princípio da continuidade. Então, não dá para fazer uma transmissão direta na relação de imóvel
porque isso é fiscalizado e não vai acontecer, ok? Vamos juntos aqui, olha que interessante, ó. Então, quando eu falo de procedimento registral, eu estou falando aí de 8%. Isso mesmo, 8%. Você tem que ter guardado isso. Isso é o básico para que você consiga fazer a documentação imobiliária. É o básico do básico, não tem como fugir disso, tá? Então, 8%. O que você precisa saber em relação ao direito tributário? Isso não é direito tributário, tá? Isso é direito registral. Direito tributário é tributo, que você já sabe, são 5 tributos que nós temos no Brasil, segundo a legislação brasileira e a legislação tributária. Quando eu falo de direito tributário, nas transações imobiliárias, o que vai impactar, onde vai aparecer? Então vamos para o primeiro. O primeiro tributo que aparece, então, nas transações imobiliárias é justamente esse, que é fiscalizado pelo tabelião de notas. O tabelião de notas, antes de lavrar a escritura pública, ele vai exigir que você entregue, né, o comprovante e a guia de recolhimento. Do que, professor? Do que, professor? Do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, conhecido o apelido dele, ITBI. Professor, esse tributo, ITBI, é um tributo federal, estadual ou municipal? Quem foi no municipal? Certa resposta, não é isso? Parabéns para você. É um tributo municipal. Quanto que é esse tributo? Vai depender de cidade para cidade. Nós temos uma diferença sim. Claro, o Brasil é muito grande, né? De cidade para cidade, de 1 a 3%. De 1 a 3%. Então, quando você compra um imóvel, você tem que recolher tributos, é isso? O tributo de transmissão. Esse tributo é municipal. Você vai pagar de 1 a 3%, dependendo das cidades. Depende de cidade para cidade, ok? Então, é o gasto que você tem de tributo, hein? Então, veja, por isso que o professor fala de 8%, né? Porque você gasta com um cartório. Numa transação imobiliária, para você fazer a regularização do imóvel, você gasta com a escritura pública, primeiro com o tributo, de 1 a 3%. Depois você paga para fazer uma escritura pública. Tabela progressiva, vai depender do valor do imóvel, não é isso? Do valor do negócio. Depois que eu recolhi o tributo, primeiro passo, segundo passo, depois foi lavrada a escritura pública, eu pego essa escritura pública e vou aonde? Vou lá no cartório de imóvel. E aí no cartório de imóvel competente, eu vou pagar para que seja feito o registro. Professor, então, nesse procedimento registral, nesse procedimento para regularizar imóveis, quantos passos eu vou dar no mínimo? No mínimo 3, né? Você vai ter 3 despesas. E isso o professor está falando da despesa registral. Nada tem a ver com as reformas que você vai fazer na casa, no imóvel, as benfeitorias, o próprio pagamento da transação imobiliária. Nada tem a ver com isso, tá bom? Então é importante você saber. Esse tributo, ele realmente é obrigatório, não tem como fugir, ok? Nós temos sim alguns casos de isenção no Brasil, né? Nós temos casos de imunidade tributária também. Um exemplo disso é a OAB. A OAB, ela tem imunidade tributária total em relação aos seus bens, seus serviços, e quando eu falo de IPTU, IPVA, então nós temos sim os conselhos, né? Temos aí as exceções a isso, que realmente são as isenções e também as imunidades tributárias, tá? Mas aí é uma outra história, e aqui a gente está tratando dos negócios imobiliários do particular. Então, você corretor de imóveis, você que trabalha com os negócios imobiliários, tem que saber isso, hein? Tem que saber porque o cliente pergunta, né? O cliente pergunta e se você falar, não sei, você perdeu a confiança do seu cliente. Então, em uma transação imobiliária, você tem que explicar que ele vai recolher, sim, o chamado ITBI, que é um tributo municipal, e que ele fica em torno de 1 a 3% do valor do negócio, tá? Você sabe sempre o valor do negócio que eu falo, é sempre o valor da escritura pública, que foi passado para a escritura pública, né? Que foi mencionado na escritura pública, tá bom? Então, cuidado com isso. Acabou, né, professor? Tributo é só isso, não. Nós não podemos esquecer do imposto de renda, não é isso? Numa transação imobiliária, você paga o tributo, ITBI, você paga para fazer a transmissão da propriedade e conseguir lavrar a escritura pública e depois conseguir registrar, porque o cartório também vai olhar se foi recolhido, não pode ter falhas nesse procedimento. Mas você tem uma preocupação, sim, toda vez que você adquire um imóvel, com o imposto de renda. E como que funciona isso, professor, em relação ao imposto de renda? Então, olha só, então o professor vai dar algumas dicas aqui importantes para você. Tem mais, porque a gente vai falar também de imposto de renda na locação, hein? Quando eu falo de imposto de renda, o que é importante você saber? Nós temos uma regra no Brasil bem interessante. O imposto de renda pago sobre o lucro. Lucro, isso, o lucro patrimonial, o lucro que você teve nessa relação. O imposto de renda é pago
nesse lucro. Só que nós temos também um período bem interessante que você fica isento de pagar. Qual que é esse período? 180 dias. Então, para entender isso, ó, vamos fazer um cálculo aqui, pessoa física, tá? O professor não está falando de pessoa jurídica. Pessoa física, quando vende um imóvel, em cima desse lucro, chamado lucro imobiliário, que é o termo mais adequado, vai pagar de imposto de renda pelo menos 15%. 15%. Então, professor, comprei um imóvel e vendi. Comprei por 100 e vendi por 300. Quanto que eu vou pagar? Você vai pagar aí 15% sobre o lucro imobiliário. Esse é o tributo do imposto de renda. Olha que interessante. Se você compra um imóvel, se você vende e compra um imóvel dentro do prazo de 180 dias, você não vai pagar nada, tá? Não vai pagar nada. Por quê? Porque, na verdade, a própria lei permite isso. Então, se você vende um imóvel para comprar outro para morar, essa é a intenção, esse é o objetivo, você fica livre, né? Você fica isento de qualquer pagamento de imposto de renda, dentro do prazo de 180 dias. Toma cá, dá lá, dentro de 180 dias no máximo. Por isso, quem compra um imóvel, ou melhor, quem vende um imóvel e precisa comprar outro para morar, realmente precisa comprar rápido. E aí que entra o corretor de imóveis, né, para ajudar essa pessoa a achar esse imóvel correto, o imóvel certo para a vida dela, porque ela tem 180 dias para comprar outro, senão vai pagar imposto de renda. E é uma informação importante. Você vê como, ser corretor é só oferecer imóvel. Não, mais que isso. Isso é para os fracos, não é isso? Você que acompanha o Questão de Direito mais quase 5 anos aqui, você sabe que quanto mais conhecimento se demonstra para o seu cliente, mais você protege ele, mais gera credibilidade, mais você protege o negócio. Talvez uma informação dessa, passada aos 45 do segundo tempo, o sujeito fala, já vou fechar nesse imóvel, eu gostei, já vou fechar, não tenho tempo para pensar muito. Então, é uma saída interessante, é importante isso sim, faz toda a diferença, tá? Então, fique atento em relação a isso. Cuidado, nós temos sim essa tributação em relação à pessoa física, mas a pessoa jurídica, nós levamos vantagem, né? Por isso, muita gente no Brasil, virou moda, está constituindo uma hold patrimonial. Professor, o que é uma hold patrimonial? Nós temos até uma aula só de hold, né? Hold patrimonial, hold rural, temos proteção patrimonial, nós temos várias aulas aí, cursos aí interessantes aí. Olha que interessante, ó. Quando o professor fala de hold, por que muita gente cria essa hold? O que é uma hold? É uma pessoa jurídica. Os imóveis vão ser transmitidos da pessoa jurídica, ou melhor, da pessoa física para a pessoa jurídica, para essa hold. A família vai abrir uma empresa. A empresa não vai ficar... Os imóveis não vão ficar mais no nome das pessoas físicas, mas sim no nome das pessoas jurídicas. Por que isso, professor? Porque tem diversos benefícios. Quais são esses benefícios? Tributários. Nós estamos falando algo em torno da quase a metade. Claro que tem que analisar o caso concreto, tem que analisar também a quantidade de bens, o patrimônio. Teria que ser feita uma análise concreta, mas algo em torno aí de uma economia de pelo menos quase 50%. É uma realidade. Além dessa economia em relação a tributos, economia tributária, o que é importante você saber? Também dá para fazer o adiantamento, né, da legítima, um planejamento sucessório. Planejamento sucessório, ou seja, se eu morrer, já vai ficar encaminhado para os herdeiros, tudo bonitinho, né? Então já dá para fazer isso também. É uma vantagem porque muitas vezes o outro que eu falo, o herdeiro, não terá que fazer um inventário, gastar com o inventário, né, ter o efeito surpresa, já está tudo pré-determinado. Então também é uma vantagem. Então a hold eu vejo como realmente uma vantagem tributária, não há o que se falar, realmente existe, de fato, comprovado. Vejo como uma vantagem sucessória, porque você consegue aí realmente já encaminhar os bens, a distribuição, a partilha desses bens. E vejo uma vantagem também, que é a chamada vantagem de gestão. Fica mais fácil organizar a gestão para recebimento de aluguel, para compra e venda. A gestão, a administração desses bens, realmente muito melhor, muito mais acessível. Tá? Então, vejo a vantagem tributária, vejo vantagem também de gestão, vejo uma vantagem sucessória, mas não vejo o que muita gente vê, que eu não enxergo. Uma proteção patrimonial. Não enxergo isso. Não consigo enxergar uma proteção patrimonial na hold. Porque você dificulta, mas você não torna realmente uma execução, uma cobrança impossível. Muita gente acredita que a hold é uma forma de proteger o patrimônio. Por quê? Porque não está no nome da pessoa física. E a pessoa que tem muitos negócios, né, se um vem a falir, uma ação trabalhista, uma ação de execução,
vai cobrar essa pessoa física e a holding vai proteger. Não é verdade. Hoje nós temos vários sistemas. Além dos sistemas propriamente dito, nós temos sim o Instituto da Incidência de Desconsideração de Personalidade Jurídica, prevista hoje como intervenção de terceiros, prevista também como um grande instrumento na seara trabalhista, na execução e no cumprimento de sentença cível. Ou seja, não dá para fugir, não dá. Eu sei que você, pessoa física, não achei nada no teu nome, mas eu vou pedir a incidência da desconsideração da personalidade jurídica inversa, para que eu consiga ir atrás dos seus bens, pessoa jurídica. E vou conseguir ir atrás, vou achar, vou executar, vou bloquear do mesmo jeito, tá? Então, não vejo uma holding como uma proteção patrimonial. Acredito sim, claro, que dificulte um pouco, mas só um pouco, e bem pouco, tá? Essa é a opinião fundamentada do professor. Então, a holding é um bom negócio para fins tributários, fins sucessórios, para fins também de gestão, né? Quem tem muitos bens, o professor tem um cliente que tem mais de 148 imóveis. Então tem muita gente no nosso país. O nosso país ele é muito pobre, mas tem muita gente que tem muitos bens, né? Então é uma boa para você administrar todos esses bens. Você precisa de um escritório, você precisa de pessoas, né? E não estou falando de uma só. A holding é importante, ajuda, mas não é proteção patrimonial. Não é, tá? Vamos juntos aqui, ó. Quero falar de locação, né? Quando falamos de locação, a relação locatícia, aqui tem as ações, a ação de despejo, né? Várias espécies, vários fundamentos para ação de despejo. Temos a ação revisional para aumentar o valor do aluguel ou diminuir o valor do aluguel, não é isso? Temos a ação renovatória, que é a renovação compulsória. Você pede para o judiciário, o poder judiciário renovar o contrato de locação, que acontece com diversos requisitos, já falados no programa, já falados na aula, questão de direito, no curso, questão de direito. Nós temos também a ação de consignação de pagamento. Nós temos muitas ações locatícias, ações de locação. Mas o que eu quero falar para você aqui, olha só, não é a parte processual e também não a parte material. Quando eu falo de direito tributário, o que é importante saber na locação, tá? Também tem tributo. E dentro, né, da relação de locação, nós temos sim o imposto de renda novamente. Professor, qual que é a saída para que eu consiga pagar em uma locação, uma ou várias, o menor índice de imposto de renda possível? A saída também é uma holding. Quando você constitui uma holding, você também paga menos, paga pouco tributo, perto do que você pagaria da pessoa física. E uma segunda saída seria realmente partilhar. Nós tivemos um caso recente, onde uma família recebe um aluguel bem considerável, valor, só que esse aluguel ia para uma pessoa só. E essa pessoa, né, essa senhora fazia a distribuição desse aluguel para as filhas, netos. Qual que foi a grande saída para conseguir uma economia pecúnia em relação a tributo? Foi realmente mexer na matrícula do imóvel, no registro, onde ela fez a doação em vida, porque essa doação em vida adiantou a legítima, mas conseguiu, claro, com usufruto vitalício para proteger essa senhora, conseguiu sim, olha que interessante, partilhar o imóvel. Então não era de uma pessoa só, esse imóvel virou de várias pessoas. E com isso, né, foi alterado o contrato de locação. Então o recebimento do aluguel não era mais de uma pessoa só, um valor considerável, mais de 30 mil reais. O valor, ele foi partilhado do aluguel. Com isso também gerou uma economia muito grande em relação ao imposto de renda, tá? Então também é um bom ensinamento prático para que você que tenha realmente um imóvel, uma renda considerada, possa realmente pagar menos imposto de renda com esse objetivo, né, de você desmembrar, você realmente fazer uma doação em vida, não doação, né, mas pode ser a doação também, mas uma transmissão, nem que seja o ato de compra e venda ou a própria doação, mas desmembrando o contrato, desmembrando o recebimento, você consegue uma redução em relação ao imposto de renda também, tá bom? Olha só, falei para você que o assunto era bom, né? Então nós temos aí, olha só, o imposto de renda como um tributo importante, atrelado e vinculado, aplicado ao direito imobiliário. Temos também o ITBI, que você já sabe, de 1 a 3%, depende de cidade para cidade. Pelo menos você se achou aqui para explicar para o seu cliente, para que você consiga auxiliar ele da melhor forma possível, tá bom? Eu agradeço a aula de hoje, não vai perder, questão de direito é semanal, mais que um curso, hein? Uma verdadeira pós-graduação para você, com muito amor e carinho,
feita por mim e por essa direção competente aqui da TV Cresce, que é sensacional. Aqui a equipe é fantástica, tá bom? Um abraço, boa sorte nos negócios. Tchau!